Olha só, o Samuel chegou. Olá para todos, meu nome é Samuel Oliveira, borrachinha rap na área, sei lá, não sei como introduzir, mas enfim, este aqui será o meu primeiro podcast. Eu não tenho muita noção do que eu estou fazendo, eu estou gravando aqui no meu celular, eu acho que vai ser uma ideia legal. Muitas pessoas recomendaram que eu fizesse isso, as pessoas dizem que eu sou bastante tagarela, né? Eu falo bastante, que eu consigo improvisar vários assuntos. Tem pessoas que até elogiam minha voz. Isso me faz lembrar de uma vez em que eu fui, por exemplo, no Uber, né? Fui lá, pedi um Uber, entrei e o cara já chegou elogiando minha voz, falando: Nossa, você tem uma voz de locutor. Tá, eu acho que é isso aqui que vocês querem, né? Eu não tenho a mínima ideia do que vocês querem, mas vamos lá, com calma. Espero que dê tudo certo hoje. Eu também não sei definir exatamente qual vai ser o tema deste vídeo. Eu tenho uma noção, mas eu não sei dizer, ó, este aqui vai ser o título. Eu não sei se eu vou colocar música. Aqui é tudo novidade. Eu espero que vocês gostem do resultado. Então, começando, falando sobre, né, nem necessariamente credenciais, mas onde vocês podem me encontrar, né? O meu canal no YouTube é onde eu vou publicar esses podcasts. E, de novo, eu não sei onde eu vou publicar. Talvez eu publique no SoundCloud, porque eu tenho um pouco mais de familiaridade. Mas eu preciso conhecer e talvez eu precise da ajuda de vocês. Então, coloque nos comentários, me chamem no Instagram. O meu Instagram é @borrachinha.rap. Borrachinha como borracha, né, uma borracha pequena. E rap de feliz em inglês. HAPPY. O meu canal de animações, que eu não toco há um bom tempo, porque faz muito tempo que eu não faço animações, é Borrachinha Rap. O meu canal onde eu vou colocar estes podcasts se chama Samuel Marques de Oliveira. Bem simples o meu nome completo. E o meu blog é ascronicasdesamueloliveira.blogspot.com. Ainda não paguei por um domínio, por isso que vocês precisam lembrar do Blogspot. Estou fazendo por meio do Blogger. Aqui eu vou dar uma noção de como será o podcast. Ele será dividido em algumas sessões, mas no futuro podem surgir mais. Talvez eu tire alguma dessas sessões. Vai depender muito do que o meu público quer. E além disso, eu vou deixar essas sessões explícitas na imagem do vídeo. Eu vou montar uma imagem, tentar fazer alguma coisa assim bonitinha e mostrar mais ou menos as minutagens, né? O que a gente chama de inglês de timestamps. Então ali vocês podem encontrar eu não ligo pro resto que o Samuel está falando, eu só ligo quando ele fala sobre os livros. Então você vai lá e escuta a sessão em que eu falo sobre livros. As que eu dividi pro podcast de hoje são curiosidade do dia, porque eu sou uma pessoa que gosta de trazer curiosidades, falar coisas aleatórias. Questões da língua, então aqui eu posso falar de gramática, de linguística, até porque eu estou fazendo letras e é um assunto que eu gosto de falar bastante. Estudos e leituras, porque eu sempre estou lendo, né? Eu sempre estou lendo algum livro, estou adotando esse hábito, né? Adoto há mais ou menos um ano. Eu fiz um vídeo sobre isso, vocês podem conferir no meu canal, né? Samuel Marques de Oliveira. Eu acho que o nome do título é O Meu Relato como um Leitor Novato. Eu fiz isso pensando em fazer uma rima legal, coisa do tipo. E também enfim, estudos, né? Porque se eu não estiver lendo, que é muito improvável porque a gente lê todo dia, né? Mesmo que não seja livro, a gente lê publicações, a gente entra num site, entra num blog, lê uma notícia. Então, leituras assim no geral que eu tenho, né? Mas eu vou focar principalmente em leituras de livros. E estudos, eu vou focar principalmente naquilo que eu estudo, que eu estou estudando agora na faculdade, né? De letras português e inglês. E depois a última sessão, que são outras reflexões em que eu me sinto um pouco mais livre para falar. São sessões arbitrárias? Sim, são arbitrárias. Mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Eu também pretendo fazer uma sessão dedicada aos comentários e às perguntas que vocês podem me mandar no Instagram. Talvez eu coloque uma caixinha de perguntas, podem mandar na DM. Enfim, são várias possibilidades, né? Também os comentários do YouTube eu posso tirar de lá. Vamos ver como é que isso vai funcionar, se é que vai funcionar. Eu também pretendo criar mais sessões, mas isso eu vou vendo aos poucos, como eu já deixei isso claro. E quem vai determinar são vocês, que são o meu público. Se eu devo falar de memes, de arte, de política, de assuntos mais ou menos polêmicos, de novo, depende bastante de vocês.
E por enquanto eu não farei lives. Isso aqui a gente sabe, né? Eu estou gravando aqui, eu poderia ficar cortando, mas não vou ficar cortando. Eu quero criar uma coisa assim, bem natural, vou fazer de forma assim, bem autêntica mesmo. Eu falo o que está sendo aqui na minha cabeça. Mas por enquanto eu não farei lives, porque não sei fazê-la assim que fique de maneira. Como é que eu digo? Eu não farei lives porque não sei fazê-la sem que fique da maneira como eu quero. Entendem? Então, os meus horários também são complicados, então eu posso gravar num dia. Hoje eu estou gravando, por exemplo, no dia 12 de outubro de 2023, certo? Então, aliás, feliz Dia das Crianças. Sempre há uma criança dentro de cada um de nós. E hoje é dia dos professores também, se eu não me engano. Vou pesquisar aqui rapidinho. Dia dos Professores. O Dia dos Professores é, desculpa, é 15 de outubro. Tá, é 15 de outubro. Já tô confundindo aqui coisas na minha cabeça. Porque os feriados estão muito juntos, né? Esse acho que foi o ano que menos teve feriado, se eu não me engano. Ou eu lembro de um ano que, tipo, nossa, era cheio de feriado. E esse. Na verdade, esse estava tendo vários feriados caindo na quinta, né? Isso complicou muito os horários dos professores, e aí ficaram acumulando as matérias, coitados, né? E a gente, né, não tem o que fazer, né? Os feriados caíram tudo numa quinta, então, paciência. E eu sou assim mesmo aqui, ó. Já tem 6 minutos de áudio só introduzindo como é que o podcast vai ser. Mas este é o primeiro podcast. Vamos lá. Curiosidade do dia. Vocês sabiam que o bloco de notas autocolante, o famoso post-it, foi criado por acidente? Em 1968, um cientista americano da empresa 3M, ou como falamos a inglesa 3M, chamado Spencer Silver, tentou desenvolver um adesivo mais resistente. Mas, no fim das contas, ocorreu o exato oposto. Acabou criando um adesivo pouco resistente. Outro cientista da 3M, chamado Art Fry, pensou na possibilidade de aplicar essa cola pouco resistente em papéis. Assim, ele não deixaria cair no chão, por exemplo, as anotações que ele deixava dentro de seus livros de hinos, né? Hinos aqui eu estou falando sobre aqueles hinos gospels, aqueles hinos de igreja mesmo. E no fim juntou, a ideia deu certo, e aí surgiram outras marcas, né, de notas autocolantes, né. Não estou fazendo propaganda para post-it, como eu gostaria, mas não estou. Então tem, por exemplo, a Like, né. A Like produz um tipo de post-it que é muito legal de usar para livros. Eu sou uma pessoa que gosto de marcar, passar lápis, mas eu acho que esses adesivos também ajudam, né, a poder localizar as partes que eu acho importantes. Você também pode pegar por cor. O vermelho significa que são frases que eu gosto. O amarelo são dados e estatísticas. O azul vai ser por esta razão. O verde vai ser por esta outra razão. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de indexar meus livros. Eu recomendo bastante. Questões da língua. Pois bem, vamos falar agora sobre questões da língua. Qual poderia ser o primeiro assunto que eu poderia abordar aqui, neste podcast? Eu vou falar sobre a etimologia de uma palavra? Eu poderia fazer isso em outros episódios. Eu poderia falar sobre uma regra de gramática aleatória que poucas pessoas sabem? Poderia fazer isso também. Alguma curiosidade linguística? Alguma curiosidade envolvendo regionalismos? Também poderia fazer isso. Mas eu acho que pro primeiro episódio, eu acho que seria interessante falar sobre esta questão. Existem regras de português? Pois bem, eu vou ler aqui um texto, porque tem este nome, né? Existem regras de português? É um texto que eu escrevi e publiquei no blog. De novo, este nome do blog. As crônicas de samueloliveira.blogspot.com. Lembrar do blogspot e não tem .br. Eu vou ler aqui o meu texto e vou acrescentando alguns comentários. Já ouviu falar de Cláudio Moreno? Se você lê a GZH, gosta muito de gramática, ou já vasculhou as obras a respeito da Grécia Antiga, nessas obras que a gente encontrou no Brasil, é provável que sim. Pois bem, adquiri todos os 4 volumes do Guia Prático do Português Correto. Não, você não leu errado. Português está com letra maiúscula, assim como fazem na língua inglesa, a fim de diferenciar a língua do gentílico. Gentílico, né, para quem não sabe, é, por exemplo, eu me chamar de gaúcho, eu me chamar de brasileiro. Isso é um gentílico. Então, se você nasce em um lugar ou mora muito tempo em um lugar,
você vai ser caracterizado pelo nome deste lugar, só que este nome vai ser sobre você, né? Então, é tanto um substantivo quanto um adjetivo. Então, eu sou gaúcho, uma pessoa pode ser uruguaia, essa pessoa pode ser canadense, essa pessoa pode ser soteropolitana, e é uma parte bem movediça, né, da língua, né, porque é muito difícil definir, tipo, não, todo gentílico termina com ense, termina com ano, termina com sei lá o que, não, é uma parte bem movediça da língua. Excerto do texto, isso é grego para mim. Já demonstrei a vantagem dessa prática, no caso a prática de colocar esses nomes, né, de língua, de gentílico, em letra maiúscula, quando, ao mencionar africanismos que entraram no português do Brasil, eu falava na insubstituível bunda, que o português europeu raramente usa. Frase que, com minúsculas, seria no mínimo escandalosa. Pois bem. Gosto bastante de suas obras. Ele expressa suas ideias de modo tão claro e eloquente que a leitura chega a ser ágil, diferentemente de Luiz Antônio Sacconi, que levei meses para terminar a última edição do Não Erre Mais. E aqui também eu digo meses, né? Mas não é tipo, eu li, tipo, sei lá, em 4 meses. Não, eu estava lendo, sei lá, desde 2019, 2020, se eu não me engano. Aí eu parei, aí eu retomei, aí eu parei, aí eu fui indo. É uma leitura que leva muito tempo, né? O livro tem quantas páginas? Tem 400 páginas, 500 páginas? Eu precisaria pegar aqui para conferir. Mas são muitas páginas e, né, ele não organiza de uma forma, assim, muito compreensível, né? Tipo, no geral, não organiza da forma mais compreensível, como, por exemplo, o Cláudio Moreno fez, né? De dividir os livros em este aqui é o primeiro e este aqui, eu não sei a ordem exatamente, precisaria pegar. Mas este aqui é sobre ortografia, este aqui é sobre morfologia, este é de sintaxe e este é de pontuação. Pois é. É uma forma de organizar e o Sacconi meio que faz uma bagunça, então você precisa ter mais paciência ainda para ler. Não, agora eu vou me dedicar a ler esta parte. Não, porque o livro é quase igual, não é dividido em capítulos, entende? É um capítulo gigantesco, aí depois tem outro em que ele responde algumas perguntas, né, dos leitores. E se eu não me engano, eu precisaria pegar o livro. Eu posso estar misturando informações aqui. E depois tem outro em que só tem atividades. Eu não terminei essas atividades, mas eu fiz algumas. E são atividades que pegam pesado mesmo. Enfim, eu recomendo o Sacconi, né? Não tô querendo falar mal, tipo, o Sacconi. A obra dele é legal, né? Mas cada um tem uma forma diferente de abordar seus assuntos. E acho que pessoas como Cláudio Moreno organizam muito melhor estes livros. Pois é. Embora tenha 500 páginas, eu deveria ter lido o texto, né, para continuar. Viu? São 500 páginas. Embora tenha 500 páginas, a proporção do tempo dedicado é incomparável. Vamos ao que interessa. Em seu texto plural das siglas, Cláudio Moreno responde ao leitor que ele ficaria surpreso ao saber o quão pouco, dentro de nossa língua, está regulamentado por convenção, acordo, tratado, etc. Juro que me surpreendi quando li isso. Em seguida, afirma que apenas a ortografia, emprego das letras e acentuação, mais uma partezinha do hífen, recebeu uma regulamentação. Todo o resto, quando eu digo todo, é todo mesmo, é objeto apenas de estudos, discussões, opiniões, posições divergentes, e que nem crase, nem pontuação, nem colocação dos pronomes, nem a flexão das palavras, nem mesmo a conjugação dos verbos, nada mais tem lei, acordo, convenção, tratado, portaria ou aperto de mão. Pasmei quando li isso, mas depois tive um alívio, porque muitas dúvidas minhas foram esclarecidas, como o porquê de haver tanta discordância entre gramáticos. A escola tem um pouco de culpa nisso. O livro que eu usei durante o meu ensino médio em português e literatura, eu não tive redação como matéria, até tem um capítulo que fala sobre as gramáticas no plural. Muitos livros didáticos também têm. Mas como bem sabemos, os professores raramente lecionam usando um livro de cabo a rabo. Sei que não é por mal, é por questão de tempo e organização. Quando os professores de português pulam estes capítulos, devem fazer isso não apenas em nome da economia, mas também em nome da sanidade dos alunos. Imagine chegar em uma sala com adolescentes de 15 anos, assim, impressionáveis, e dizer: existem poucas regras em português, então sintam-se livres para adotar os seus próprios posicionamentos a respeito da língua. É de entrar em pânico. Eu tenho que formar opinião sobre cada problema da língua portuguesa?
Será que isso é verdade? Será que no vestibular vão me julgar pelas minhas decisões gramaticais? Qual é o limite? Existem regras de português? Então, eu sou um dos poucos no meu círculo de amigos que sabem disso, né? Que descobriram esse tipo de informação, né? De que essas regras de português são muito... De novo, não são definidas por leis, por decreto. Este aqui é o português oficial, né? No máximo, isso acontece mais ou menos em morfologia, né? A gente sabe que teve um acordo ortográfico, coisas assim. Mas, muito além disso, complica bastante e a gente discute bastante. Mas, enfim, vou continuar meu texto. Eu sou um dos poucos no meu círculo de amigos que sabem disso. Até por isso estou escrevendo esse texto a fim de explicitar o que se passa na minha cabeça. Como eu disse, eu já sabia que havia discrepância, uma discordância entre gramáticos, desde o ano retrasado, que é 2021. Alguns são a favor de escrever apesar do e apesar da, enquanto outros afirmam que o artigo deve estar separado quando fizer parte do sujeito, ou seja, apesar de o, apesar de a. Agora, o substantivo sem terra faz plural com S? Depende do gramático. Não somente do gramático, mas da banca. Em outras palavras, se você quiser gabaritar na redação, você precisa comparar a diferença da abordagem gramatical de cada banca. E a impressão que eu tenho é de que isso é pouco divulgado. Ah, se fosse apenas uma briguinha entre linguistas e gramáticos. A bem da verdade, eles brigam com aqueles que são da mesma laia. Gramático briga com gramático, linguista briga com linguista. Porque já aceitaram que as razões de seus estudos são totalmente diferentes. Gramáticos são prescritivos, linguistas são descritivos. Gramáticos se preocupam com a beleza, linguistas se preocupam com a ciência. Apesar de essas discussões serem comuns a basicamente todo o país, o caso do Brasil é um pouco mais especial. Aqui, como bem sabemos, existe a Academia Brasileira de Letras, a ABL, que foi inspirada na Académie Française, as minhas pronúncias. São poucos os países que possuem academias de letras. Nem o inglês, que é a nossa língua franca, possui uma academia própria. O Oxford English Dictionary, com suas edições britânicas, americanas e canadenses, é o dicionário preferido deles, mas não chega a ser uma academia como bem conhecemos. Pelo pouco que li, nem os franceses cultos ligam tanto para a Académie Française. Posso estar enganado, mas o brasileiro é um dos mais orgulhosos de sua língua, o que tem lá seus prós e contras. Cláudio Moreno diz que isso é resultado da tradição portuguesa, que adora uma reforma, adora uma lei, adora uma regulamentação. Eu até diria que nós só nos importamos muito com a maneira como falamos e escrevemos porque nos faltam outras fontes de orgulho e dignidade, né? Aquela questão do viralatismo. Invariavelmente, o melhor que podemos fazer é ler e escutar o que os gramáticos têm a dizer. São centenas de páginas, vídeos e podcasts a serem processados. Não quero que os desavisados tomem um susto. Gramáticos concordam mais de 95% das vezes. É a sensação que eu tenho. As discordâncias e sugestões, porém, devem ser cavadas e analisadas. Por sugestões, eu me refiro às preferências estilísticas desses autores. Alguns preferem champanhe, outros preferem champanha. Alguns preferem porcentagem, outros preferem percentagem. Em caso de causa efetiva, em oposição à mera justificativa, alguns preferem vírgula antes do porquê, outros não. Né? A gente aprende na escola que não, toda vez que tem um porquê, bota uma vírgula, bota uma vírgula. Aí depois eu fui pesquisar um pouco mais e eu percebi que, na verdade, existe um argumento para não colocar uma vírgula antes do porquê. Por isso alguns textos meus não tem vírgula antes do porquê, né? Antes que me acusem. Enfim, ainda bem que a língua portuguesa não tem autoridade. Já imaginou se dependêssemos do VOP para tudo? Que asco! Às vezes temos de desobedecer a BL tomando a sensatez como partido. Quem é bastante purista conferirá gramáticos como Napoleão Mendes de Almeida. Quem não é, conferirá linguistas, como por exemplo Marcos Banho. Quem se sente no meio, como eu, conferirá, dentre outros, Segala, Bechara, Luft, este que é o queridinho do Cláudio Moreno, Celso Cunha, Sacconi, Rocha Lima e Maria Helena de Moura Neves. Por este motivo, não quero que se espantem quando perceberem alguma incoerência gramatical minha. Ainda estou estudando e é muita informação para digerir.
É exatamente esta a importância do revisor de textos. Além de sugerir correções, ele apontará vícios de linguagem, incongruências e lacunas que você não perceberia nem nos seus últimos dias de vida. Se a revisão de textos fosse um trabalho mecânico automático, já teria sumido com as inteligências artificiais mais rudimentares, como aqueles sublinhados vermelhos e azuis que o Word faz. Ou daqui a pouco, né, o Google Tradutor. Então posso dizer sem receio que essa profissão nunca vai sumir, porque há muita coisa que os computadores ainda não entendem, se é que entendem, sobre a maneira como nos expressamos, comunicamos, raciocinamos e sentimos. Publicado em quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Aliás, foi o 20 de setembro. Pois é. Espero que tenham gostado. Estudos e leituras. Nesta sessão falarei sobre o que estou estudando e sobre as minhas últimas leituras, especialmente livros. Pois bem, na minha última... Não foi na minha última aula. Mentira. Foi na minha última aula que eu tive na quinta, né? Minha última aula que eu tive na quinta, né? É um nome gigantesco, eu não vou lembrar o nome da matéria, mas é tipo textos, gêneros e campos de sei lá o que. E de gêneros é um nome enorme que eu não vou lembrar. É muito difícil. Faculdade tem isso, né? De ter uns nomes longos e a gente precisa se esforçar pra lembrar, né? Aí a gente precisou apresentar trabalhos sobre gêneros textuais e contextualizá-los, né? Contextualizados em relação à BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, né? Como aborda, né? Como, sei lá, em que anos, né, devem ser ensinados, que habilidades, que competências devem ser incentivadas e buscadas dos alunos, né? O que o professor deve fazer com os seus alunos, quais são os conteúdos, em que momento a gente ensina, de que maneira. Enfim, a BNCC cobre algumas dessas questões. E, como nós escolhemos crônica, que é um gênero bem complicado assim de lidar, eu comprei um livro de crônicas, né, da Marta Medeiros chamado Trem Bala. Então eu terminei de lê-lo ontem, né, lembrando que eu estou gravando este podcast no dia 12, então terminei no dia 11. Não sei exatamente que dia eu comecei, mas não faz muito tempo. Eu comecei a ler e fui direto. Estes livros de crônicas, eles são difíceis de ler com calma, sabe? Porque você lê, sei lá, aqui os da Marta Medeiros, por exemplo, tem 2 páginas, né? E geralmente é o tamanho comum para crônicas. Você lê 2 páginas, você vira, o assunto é totalmente diferente. Então, é tipo um TikTok, é tipo assistir aos Reels do Instagram. Você vai lá, vê por 30 segundos... Aí você desliza o dedo, né? O próprio aplicativo faz isso, sei lá, não sei como é que é o TikTok, porque eu não tenho TikTok. E vai pro próximo vídeo e é um assunto totalmente diferente. Aí você precisa prestar atenção nesse assunto. Aí você abaixa, vai pra outro, você sobrecarrega o seu cérebro. Não é tipo um livro de, sei lá, 200 páginas em que você lê sobre um único assunto, sobre um único tema. Não. Você lê este livro tem eu não sei quantos textos tem, mas são centenas, né? Talvez não centenas, mas mais de 100. Com certeza tem mais de 100 textos neste livro. E pense, eu precisei lidar com 100 assuntos praticamente, sabe, lendo esse livro. Então o que eu fiz? Eu peguei o sumário e fui colocando um resumo em pouquíssimas palavras, né? Tipo, eu tentei me limitar ao máximo, né? Tenta colocar uma palavra. Se não der, 2. Se não der, 3. Mas não indo muito além, né? Tipo, 6 palavras já é demais, tentando evitar ao máximo o uso de palavras, né? Por quê? Porque os títulos, às vezes, não são muito óbvios. E talvez eu queira revisitar os textos e, eu quero ler um texto aqui que fala sobre término. O texto que ela fala sobre término é Quando um não quer. Este é o nome do texto da página 45. Pronto, já sei o texto em que ela abordou sobre término, é só ir naquela página. Então, se eu tivesse lido esse livro totalmente, sem ter feito anotações no sumário, eu não lembraria de muita coisa, eu precisaria reler este livro para encontrar algum trecho que eu gostei, entendem? Então eu sou meio psicopata nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa que também gosta de anotar quando eu leio os livros, então vou lá na primeira página e escrevo lido por Samuel Marques de Oliveira em outubro de 2023. Você vai pegar meus livros e se não tiver isso escrito, é porque ou eu não terminei a leitura ou porque eu nem comecei. Certo? Porque eu adoro fazer essas marcações, eu gosto de indexar, eu gosto de arquivar. Tanto que esses dias eu remontei, né, a minha lista de livros. Eu sei lá quantos livros eu já li este ano. Eu li uns 30 livros, provavelmente, por aí.
um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E claro que o tamanho desses livros variam. Um livro pode ter 300 páginas e o outro pode ter, sei lá, eu li o Alienista, por exemplo, e acho que nas edições mais recentes, né, numa fonte decente, tem umas 80, 90 páginas, se não me engano. O meu especificamente ele tem 30, tá? Porque a fonte é minúscula. Então eu forcei um pouco a minha vista. Eu espero que não dê problema no meu olho no futuro. Aliás, a minha visão é perfeita, né? De acordo com o oftalmologista que eu fui. Né? Na última vez que eu fui, ele falou isso, né? Que a minha visão era perfeita. É uma história até que meio que engraçada, porque eu estava com dor de cabeça, né? Eu não sabia a fonte da minha dor de cabeça. Daí minha mãe pensou, será que é problema de visão? Será que você tem algum problema de visão? Eu nunca senti que eu tinha um problema de visão. Aí ela levou eu e a minha irmã para o oftalmologista. Chegando lá ao oftalmologista, eu fui lá, fiz lá ali todos os testes, né, acho que tinha um que era de ver a casinha, não tem um que é assim, ver uma casinha, ver uma fazenda, aí eu olhei, tipo, eu tô vendo isso e pronto, isso aí foi o que eu vi. E tem o das letras, né, tipo, letra maior pra letra menor, né, numa distância, precisa tapar o olho, enfim. O cara falou que a minha visão é perfeita. Daí minha irmã, que não tinha suspeita de que tinha algum problema de visão, aproveitou para fazer o teste também, né? Minha mãe decidiu fazer isso com ela também, e ela descobriu que tinha astigmatismo e miopia. Pois é. Ó que interessante, a ironia do destino. Muito bem. E é muito interessante porque algumas pessoas. Leva tempo para as pessoas perceberem que elas têm algum problema de visão, né? No caso da minha irmã, ela naturalizava, por exemplo, olhar um ônibus, né? Tipo, de longe e não conseguir ler o letreiro. Não estou lendo porque está longe. E esse é o raciocínio que se tem e normaliza isso por muito tempo, né? Não é como se fosse uma catarata, uma cegueira, sabe? Não, é uma coisa muito mais sutil, muito mais sublime que leva tempo para perceber. Enfim. Este livro dela é bastante interessante e, de novo, é difícil resumir este livro. Ela fala sobre assuntos assim, muito interessantes, mas se eu for generalizar, ela é uma escritora, a Marta Medeiros. Aliás, ela é gaúcha, ela ainda escreve para GZH, para Dona, se não me engano. A Dona ainda existe, provavelmente existe, né? Mas ela escreve suas crônicas e publica semanalmente. E até hoje ela faz isso, né? Ela faz isso já há um bom tempo. Hoje ela está com quantos anos? Com 60 anos, 61 anos, se não me engano. E ela tem muita inteligência emocional, especialmente isso. Estes dias eu fui escutar um podcast em que ela tinha participado ali com os outros dois homens. Acho que um deles também tinha trabalhado para a GZH, se não me engano, mas posso estar mentindo. Não, don't quote me on that, ok? Não me citem, né? Mas ela falava, né? Sobre. Nossa, até me perdi aqui. Enfim, ela falava sobre, por exemplo, como ela não. Lembrei. Ela falava sobre, por exemplo, como ela não gostava muito de política. Porque teve as eleições, né? E nas eleições, né, precisava escolher entre Bolsonaro e Lula. E pra ela escutava as pessoas falando, que é uma escolha muito difícil. E ela falou assim: gente, escolha mais fácil? Não há. Não há escolha mais fácil. E daí ela falou do Bolsonaro de uma maneira muito, muito, muito negativa e o Lula de uma maneira muito respeitosa, entende? No texto. Isso foi uma coisa que abalou e chocou muitas pessoas, entende? Tipo, nossa, a Marta Medeiros dando uma opinião política na sua coluna, aí um monte de gente não queria mais saber dela, ficou com nojo dela e, enfim, as pessoas tentaram processar essa informação, mas, na minha opinião, eu acho isso uma bobagem, né? Eu não sou uma pessoa de esquerda, sabe? Ela também não se identifica, tipo, eu sou isso, sou aquilo, sabe? Mas eu diria que ela está, assim, mais pra centro-esquerda, coisa assim, mas ela diz que ela se desinteressa por política, né? Ela não gosta de discutir política, e enfim. Mas, da mesma maneira, se você está familiarizado com Marta Medeiros e está acostumado a lê-la e tem os livros dela, não é muito difícil encontrar textos em que ela fala sobre política, ok? Então, aqui tem um texto, por exemplo, deixa eu pegar aqui, é um dos primeiros textos, é o terceiro. A Hora e a Vez dos Fanáticos, que está na página 16. É um texto em que ela fala a favor do aborto, entende? Tem outro aqui que ela fala. Tá, isso aqui não é tão interessante falar sobre Bill e Hillary Clinton, mas.
Tem alguns que ela fala sobre. É difícil. E isso aqui é coisa da época mesmo. O livro são crônicas de 1997 até 1999, né? Aí tem até alguns textos que falam sobre os anos 2000, né? Que nos anos, sei lá, teve um dia, acho que foi 9 de abril. No dia 9 de abril, vários casais começaram a ter relações para poder ter o primeiro filho do terceiro milênio, né? Claro que não é exatamente o terceiro milênio, né? Tecnicamente seria em 2001, mas é licença poética, né? Como ela disse, é anos 2000. Mas enfim, ainda voltando para a questão da política, ela menciona pessoas como Collor, pessoas como a Semineto. Eu nem sei quem é Semineto, sabe? Eu sou de 2005, eu não estava vivo, sabe? Acho que nem espermatozoide eu era, sei lá, eu sei lá o que que eu era, um aglomerado ali de sei lá, nem de célula chegava a ser, de, de moléculas que não significam nada. Eu ainda era humus, eu ainda era terra, eu ainda era pedra, eu era uma fruta, sei lá o que que eu era. Ai, ai. Mas enfim. Mas ela tem a maior parte dos textos, né? Ela aborda essa questão do amor, da paixão, das complicações que envolvem isso, né? Então, términos, ela fala bastante sobre poesia, ela menciona vários autores, alguns aqui eu me interessei, eu já fui anotando. E são textos da época, né? Eu sei que hoje ela, como eu escutei esse podcast dela, ela falou que muitas das coisas aqui que ela escreveu são datadas e talvez ela não faria isso hoje. Por exemplo, eu acho que ela utiliza, sei lá, a palavra retardado umas 5 vezes. Provavelmente ela não faria isso hoje. Eu não li tantas crônicas dela, não sei se ela manteve esse hábito de utilizar a palavra retardado, mas, né, gente, ela tá nessa questão, né, de ela está preocupada em evoluir como pessoa e ter cuidado com esse tipo de coisa, e cuidar com as palavras, e ser o mais respeitosa possível, enfim. Esses dias ela publicou uma crônica bem interessante a respeito da cultura do cancelamento, né? E ela falou que ninguém pode ser verdadeiramente cancelado. Porque o que se cancela é, sei lá, a conta, matrícula. Uma pessoa não se cancela, sabe? Você pode discordar de uma pessoa, você pode criar nojo dessa pessoa, você pode desenvolver uma aversão, evitar essa pessoa, e as pessoas podem provocar, sei lá, provocar. Não quero falar a palavra linchamento, mas podem insultá-lo, podem fazer campanha de patrulhamento, caça às bruxas, coisas assim, né? Tudo que envolve a cultura do cancelamento. Mas uma pessoa não pode ser cancelada, né? Isso é que ela argumentava, né? A não ser, né? Tipo, mesmo utilizando uma certa, entre aspas, licença poética, a não ser que a pessoa tenha sido desonesta, sabe? Ter feito uma coisa muito, muito, muito tivesse traído o público, né, por exemplo. Isso sim provocaria um verdadeiro cancelamento, né, uma grande desconfiança, sabe? Porque se a pessoa tem um público dela e o público gosta do conteúdo que a pessoa está produzindo, você não vai ser cancelado, sabe? Então, eu vou brincar aqui um pouco com essas pessoas assim, eu sou uma pessoa que tem opiniões muito controversas, eu sou uma pessoa, sei lá, de direita e eu dou aqui essas opiniões polêmicas, dou essa minha opinião aqui sobre aborto, dou essa minha opinião aqui sobre armamento, dou essa minha opinião sobre não sei o que, nossa, e como eu sou polêmico. Então eu vou ser cancelado, estou sendo cancelado o tempo todo. Não, você tem o seu público, né? Pessoas de esquerda produzem seu conteúdo e tem o seu público. Pessoas de direita também têm o seu público. E assim por diante, né? E todo o espectro político e todos os gostos, cada um tem o seu público, entende? Então, no máximo que pode acontecer, sei lá, é você ser preso, assim, ser levado à cadeia ou coisas assim, né? Isso talvez seja uma espécie de cancelamento, talvez, mas nem tanto assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, mesmo tendo feito coisas horríveis, totalmente criminosas, tem pessoas que adoram, né? E essas pessoas não vão largar, porque tem essa separação, né? De arte, separar o autor da obra, né? Separar o autor da arte que ele produz, coisas assim. Eu lembro, por exemplo, eu não, por favor, como é que eu digo isso? Porque eu não quero fazer doxing de ninguém, tá? Eu conheci uma garota, tá? Nem vou especificar que ela era minha, tá? Mas essa garota, ela tinha publicado, ela vivia publicando, né, esses stories, né, fazer essas publicações, né, a favor do feminismo, né, a favor, sei lá, do aborto, falar contra a cultura do estupro, coisa assim. Porém, ela publicou um story com uma música do Chris Brown,
sabe? Tá, você está publicando um story com a música do cara que espancou a Rihanna. Tá. Ó que feminista. Que maravilhosa. Que a Marta Medeiros também, ela fala alguma coisa, não nesse tom, né, tipo, nesse tipo de situação. Mas ela fala, por exemplo, deixa eu lembrar aqui direito, que a gente, nós temos nossas, eu queria encontrar exatamente aqui o texto, mas nós temos as nossas, não é idiosincrasia, nós temos as nossas, é tipo uma hipocrisia interna, tem um nome pra isso, né? Ai, como eu queria lembrar exatamente a palavra, por favor. Eu tô aqui olhando o livro, aqui olhando aqui. Será que vocês vão ter paciência aqui? Dá um momentinho aqui pra relaxar a cabeça de vocês. É contradição, acho que é a palavra, né? Nós temos nossas contradições. Aí. Nossa, eu queria encontrar exatamente o texto porque eu não quero falar, tipo, coisa que não está aqui. Mas ela fala, por exemplo, que nós somos simpatizantes do feminismo, mas nós não queremos que a nossa filha de 19 anos saia de casa e more sozinha. Era mais ou menos isso que ela escreveu, tá? Eu não quero. Eu queria falar ipsis literis, mas infelizmente aqui na correria fazendo podcast eu não posso. Enfim, foi um livro muito legal, foi uma leitura muito gostosa, só que bem pausada, certo? Então demanda uma certa paciência, porque se você lê 20 páginas disso, são 10 assuntos na sua cabeça que você está processando ainda, entende? Então, ainda bem que eu faço minhas marcações, eu não sei se eu vou colocar meus post-its aqui, mas enfim, são textos muito legais, vocês podem conferir alguns textos dela, alguns estão na internet, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, vocês podem encontrar livros dela muito facilmente em sebos. E recentemente ela lançou um livro, eu poderia pesquisar aqui qual foi o livro que ela lançou, mas ela está escrevendo suas crônicas, aí ela junta essas crônicas, vai fazendo suas antologias e vai publicando, e enfim. Ela estava falando também nesse podcast que hoje ela é mais badalada no Rio de Janeiro, por exemplo, do que no Rio Grande do Sul, o que é uma pena. E o outro livro que eu li, ainda em outubro, foi O Alienista, de Machado de Assis. De novo, é uma leitura pausada, entende? Eu precisei pausar pra... Só que o motivo da pausa é diferente, porque o assunto ele é o mesmo, tá? Mas as pausas ocorrem por causa das palavras. Porque são muitas palavras que são difíceis e que a gente não conhece, tipo, a gente não tem o costume. Tipo, a gente não fala essas palavras, porque essas palavras entraram em desuso, né? Então, por exemplo, estipêndio. O que é um estipêndio? Talvez alguém que trabalha, sei lá, numa área jurídica, coisa do tipo, talvez saiba exatamente, Samuel, eu sei o que essa palavra significa. Tá, mas para a maioria da população não vai saber essa palavra, entende? Então, deixa eu pegar umas palavras, sei lá, o que é um arabista? O que é um... Eu marco aqui as palavras, né? O que é garrucha? O que é um reproche, um reproche? Às vezes nem sei pronunciar as palavras. O que significa comisseração? Enfim, sezões. O que são sezões? O que é um label? O que é um pundonoroso? O que é uma algibeira? Enfim... São várias as palavras aqui. O que é uma aleivosia? Enfim. É um livro bem legal, é uma comédia, tá? Eu sei que muitas pessoas têm ranço de Machado de Assis e outros autores clássicos por causa da escola, porque socaram esses autores goela abaixo. Isso é uma coisa que não aconteceu na minha escola. Pelo menos é a impressão que eu tenho, talvez sei lá, minha memória tenha se esvaído, tenha explodido, alguns neurônios eu não me lembro. Mas eu acho que a gente não lia muitos clássicos. A gente só começou a abordar um pouquinho mais de clássicos no ensino médio, né? Durante a pandemia e depois da pandemia, mais ou menos. Mas mesmo assim não foi tipo, uau, sabe? Nossa, eu li tantas... Nossa, minha cabeça está estourando de ler tanto clássico. Não, isso não aconteceu com a gente, sabe? A gente tinha, na nossa escola, a opção de ler, sei lá, uns 50 livros, entende? A professora fazia 50 livros, uma lista de 50 livros, 60 livros, sei lá quantos livros, e o aluno tinha total liberdade de escolher que livro iria abordar na sua redação, né? No texto que iria construir, enfim. E como tinha essa liberdade, muitos pegavam os mais fáceis. Eu lembro que, por exemplo, tinha o livro do Mano, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, livro do Mano. Livro do Mano.
Mano descobre a liberdade, Mano descobre a diferença. Eu acho que esse livro utilizava uma linguagem muito simples e era bem curto, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas as pessoas pegavam esses livros porque eram simples, eram fáceis, pegavam para fazer trabalho e é isso, sabe? As pessoas não se desafiavam, entende? Então se você dá pro aluno a opção de pegar uma opção mais fácil, provavelmente vai fazer isso porque quer garantir nota, entende? Aí, não, Samuel é diferente, não, eu vou pegar aqui um livro diferente para surpreender a professora, sabe? Então, acho que eu nunca peguei um livro desse mano, por isso que eu não lembro de nenhuma história dele, não sei de nada. Mas enfim, se você dá a opção para o aluno de pegar uma opção mais fácil para poder fazer seus trabalhos, ele vai fazer isso, na maior parte das vezes. Só nós, né, que somos meio loucos e que a gente acaba fazendo letras, acaba nesse tipo de situação. Mas enfim, o Alienista é uma comédia bastante sarcástica, né? A gente sabe que ele é frequentemente, o Machado de Assis é frequentemente caracterizado pela ironia, né, pela sua hipertextualidade, né? Então aqui ele menciona alguns nem tantos autores, mas ele menciona alguns vultos, né? Então, por exemplo, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas aqueles da Grécia Antiga, sabe? Então, deixa eu pegar aqui, tem uma página que faz uma organização bem legal aqui disso. Então, por exemplo, Hipócrates, sabe? Vou pegar aqui direitinho. Ele menciona o livro do Príncipe, né? Um livro que eu li antes desse aqui. Então foi legal, né? Saber disso, né? Que eu já estava pegando uma referência de um livro que eu já tinha lido. Enfim, ele trabalha com bastante meu Deus, olha a palavra, hipertextualidade. Ele é bastante irônico. É um livro em que se passa no Brasil colônia. E existe esse personagem, né, este homem chamado Simão Bacamarte. Ele, se eu não me engano, ele era do Brasil. Aí ele foi para Porto e Pádua, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ele estudou em Coimbra e Pádua, né, lá em Portugal. Ele foi lá, estudou, né, questões de psicologia, né, ele voltou e no Brasil não havia uma autoridade da psicologia dizendo, isso aqui é uma pessoa louca, isso aqui não é uma pessoa louca, né. Então ele teve um período ali em que ele desenvolvia, né, as suas hipóteses, né? Tudo que ele aprendeu lá em Portugal, ele desenvolvia lá as suas hipóteses com as pessoas que estavam lá, né? Suas hipóteses sobre o que era loucura. A pessoa faz isso, então significa que ela é louca por causa dessa razão. O nome dessa loucura aqui, ele utiliza uns nomes que ou são datados ou talvez nem existam, sabe? Umas doenças que eu nunca ouvi falar na minha vida que usam nomes de, sei lá, nomes de animais, por exemplo. Daí o que acontece? Ele decide criar a Casa Verde. A Casa Verde é um manicômio e ele tinha essa liberdade de pegar essas pessoas, né, que, essa pessoa é louca, então vamos colocar aqui dentro. Aí ele foi abrangendo, né, o conceito de loucura. Então, até as pessoas mais normais começavam a ser consideradas como loucas, né, por causa de coisas pequenas, né. Teve até uma parte que eu achei bastante engraçada do livro, que era, por exemplo, quando ele prendeu um vereador, se eu não me engano. Se não era um vereador, era um político, mas enfim. Porque ele estava sendo incoerente, né? Então, um político que tem opiniões incoerentes deve estar no manicômio, né? Hipocrisia, agora, é uma doença, né? Uma doença psicológica. Então, coloca ali dentro. Então, ele foi fazendo isso com várias pessoas, né? Nessa cidade, deixando o nome da cidade. Eu não fiz nenhum resumo para poder falar desse livro. Eu preciso ter paciência, né? Itaguaí, né? Este é o nome da cidade, né? Foi o primeiro manicômio do Brasil, né? Obviamente no contexto da obra, né? É ficcional, essa Casa Verde não existe. Eu pesquisei, não existe, nunca existiu, né? Embora possa ter acontecido alguma coisa semelhante na história. E o interessante desse livro, eu vou falar assim de forma bem perdida a respeito desse livro, porque é muita informação. Mas o narrador, ele conta essa história através de crônicas, né? Então, de fato, o gênero que se encontra nem necessariamente em jornais. Hoje se encontra em jornais, mas antes não era jornais porque na época não tinha imprensa, né? Eles usavam, por exemplo, a matraca, né, para fazer barulho e né, comunicar o que fosse importante para a cidade. E, enfim. Daí, como não tinha imprensa, né, e as pessoas falam, aconteceu isso aqui, o narrador ele está ressuscitando essa história através dessas crônicas, né? Então, esse aqui dizem alguma coisa, os autores concordam plenamente com essa visão, aqui há uma discordância, talvez isso aqui tenha acontecido, talvez tenha acontecido isso aqui. Então, uma história contada assim de maneira, também um pouquinho, assim como eu estou falando de maneira perdida, sobre a história de tentar lembrar assim de memória, também acontece isso no livro.
Enfim, daí ele foi fazendo isso com várias pessoas e chegou a um ponto em que ele prendeu 4/5, se eu não me engano, da população, né, da população de Itaguaí. Daí ele olhou para para essa, para essa matemática, né, olhou para essa fração e pensou, tá, isso está errado, porque os loucos são a exceção. Então, vou prender 1/5, aquele outro quinto que sobrou. Então ele foi lá e prendeu essas pessoas e começou a considerar como doenças as virtudes. Então se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que cuida da sua saúde, que é uma pessoa simples e singela e que é modesta, a modéstia começou a ser considerada como doença no livro. Enfim, é uma história bastante irônica, bastante legal. Eu recomendo. Precisa ter esse cuidado com as palavras. Eu não pretendo falar muita novidade mesmo, porque vocês podem ver algumas resenhas, né, sobre a obra. Mas eu achei ela bastante interessante. E assim, você vai ler, né, pelo menos se você estiver, vamos assim dizer, no meu nível, você vai ler um mesmo parágrafo 3 vezes. Ok, eu já dou esse aviso. E eu fiz algumas anotações aqui, que por exemplo, o excêntrico nem sempre é um louco. Que às vezes o excêntrico é mais saudável do que muito normal, né? Muita gente normal. E é isso, né? As outras anotações são coisas que eu já falei pra vocês. E de fato, eu preciso ter muito cuidado com as palavras. Existe uma em específico, né? Os dragões, né? O que seriam os dragões? O corpo de dragões? Seria a polícia, né? Então eu li a palavra pela primeira vez e eu pensei nos dragões de maneira literal, né? Aqueles seres mitológicos. Mas eu fui pesquisar e aí eu descobri isso. Mas enfim, é um livro bem legal, eu não pretendo contar a história aqui pra vocês com muitos detalhes. Aqui eu estou sendo bem dinâmico aqui, indo e voltando com as informações. Enfim, primeiro podcast. No futuro vou ser um pouco mais organizado, ok? Muito bem. O livro também aborda, né, tipo... O livro também faz você questionar, né, o que é a ciência, né? Aborda essa ideia do cientificismo, né, de que a ciência... não pode ser questionada, né? De que a ciência é superior a tudo e a gente sabe que quando a gente leva a ciência muito a sério pode levar a certas tiranias, né? A gente pode perceber isso. Tem coisa que eu não posso falar aqui no YouTube, simplesmente eu não posso. Mas o cara do bigodinho, você sabe, né? O cara alemão do bigodinho, então, né? Esse aí foi um grande cientificista, né? Utilizando o conhecimento de ciência que ele tinha na época. Mesma coisa, uma coisa horrível poderia ter acontecido no Brasil, e aconteceu de fato, mas obviamente não aconteceu nesse livro. Aconteceu, na verdade, coisas até bem piores, né? Porque ele simplesmente prendeu as pessoas e tirou. Mas a história, né, dos manicômios no Brasil é muito mais trágica, né? Eu recomendo que vocês confiram, né? Procurem um pouco sobre a história dos manicômios, da psicologia no Brasil, né? Como começou a ser desenvolvida, porque é aterrorizante, né? É preocupante. Bom, agora eu aprendi minha lição. Eu devo fazer um resumo do livro em forma de lista para poder fazer um podcast mais eloquente. Me desculpem, mas enfim, vamos lá. Outras reflexões. E agora vamos para a parte das últimas reflexões, onde eu vou falar sobre qualquer coisa e talvez eu até fale sobre livros, né? Mas eu vou falar de forma mais solta ainda. Então, eu tinha definido alguns assuntos aqui, mas passou-se um tempo e eu descobri que em Novo Hamburgo estava tendo a Feira do Livro. Ainda está ocorrendo, né? Então, eu não sei que dia eu vou publicar esse podcast, talvez hoje, amanhã, talvez dia 13, talvez hoje mesmo. E o legal é que agora eu tenho um assunto, né? Eu posso falar sobre isso. Antes eu tinha um assunto definido, agora eu vou falar sobre isso. Então, eu fui à Feira do Livro de Novo Hamburgo e está tendo outra também em Canoas e acho que no final desse mês vai ter em Porto Alegre. Vai ser um mês bem legal para quem gosta de literatura, ok? Ou para quem está começando a gostar, né? Que é o meu caso. Eu fui lá 2 vezes. Eu fui na segunda e fui na terça. Aí eu fui lá, eu cheguei, achei muito legal, né? Tinha bastante crianças, né? Eu cheguei bem cedo, né? Eu cheguei umas 9 horas mais ou menos. E tinham, assim, várias crianças, né, e estavam ali interessadas, né, e estava tendo contações de história, e enfim, fizeram toda uma estrutura ali na Praça do Imigrante, né, que alguns, né, brincando chamam de Praça dos Pombos, porque tem muitos pombos lá.
Então, eu fui lá e tinha uma parte que foi feita pela Biblioteca Pública de Novo Hamburgo. Eu acho que esse é o nome correto, sei lá. E lá eles estavam trocando livros e dando livros de graça. Muito legal. Até demais, para uma pessoa como eu. Porque eu sou uma pessoa, como vocês sabem, que gosta de comprar livro em excesso e deixar guardado pra daqui a pouco eu ler daqui a uns 3 anos, né? Eu vejo o livro, eu penso, esse livro é importante, eu vou pegar, eu vou botar aqui na minha biblioteca, acabou, sabe? Daí eu cheguei, olhei os livros, aí tinha uns que estavam assim, era pega e leve, né? Então de graça, né? Não é tipo, você pega e depois precisa devolver pra biblioteca, não. Pega, é seu, tá? Aí eu cheguei lá, na segunda, tinha um moço e uma moça. Aí eu perguntei quantos livros eu poderia pegar. E a moça respondeu, sim, sabe? Bem engraçada, bem simpática. Então eu fui pegando livros, sabe? Eu peguei uns 6, eu acho. Na verdade, sei lá quantos eu peguei no dia, acho que eu peguei 6. Aí depois no outro dia eu peguei mais, aí alguns eu troquei, aí eu já nem sei quais são quais, mas estou com todos eles aqui na minha mão, tá? Eu só comprei, acho que. Acho que comprei só um livro mesmo. Mentira, eu comprei 2 livros. Eu comprei Lima Barreto, Triste Fim de Policarmo Quaresma. Eu lembro da minha professora abordando esse livro, então eu pensei, é um clássico, tá, eu vou ler. Acho que esse cara aqui era aquele que queria instaurar o tupi como a língua franca do Brasil, né, a língua oficial do Brasil. E, enfim, o livro já dá meio que o título já deixa um pouquinho claro, né, que houve um fim triste, né, com ele. Enfim, um clássico. E o outro que eu peguei é Cândido ou O Otimismo de Voltaire. Cara, esse aqui eu até tinha instalado no computador para ler e eu não li. Mas quando eu vi a versão física, eu adoro ter o livro, né? Eu não gosto de ficar lendo em PDF, né? Talvez eu goste de Kindle, mas eu nunca comprei o Kindle, nunca me interessei, mas eu acho legal ter os livros em mão e rabiscar com lápis. Eu gosto muito dessa interação com o livro. Eu achei muito legal, porque eu até tinha escrito um livro sobre. Olha como eu sou bobo. Eu tinha escrito uma crônica sobre otimismo e pessimismo, e durante minhas pesquisas eu encontrei esse livro. Eu pensei, será que eu leio esse livro inteiro antes de começar essa crônica? Aí eu decidi, não vou fazer isso. Vocês podem catar lá, o texto era, deixa eu lembrar o título, eu acho que era Otimismo e Pessimismo, algumas ponderações. Era mais ou menos assim o título. E, se eu não me engano, a história aqui é sobre um cara, acho que o nome do cara é Cândido, e ele é um cara, assim, bastante otimista, né? Então ele vê o mundo com a lente cor-de-rosa, né? Tudo maravilhoso, e acontecem muitas coisas ruins com ele, né? E não, eu vou continuar vendo a vida da forma mais positiva o possível, enfim, né? Hoje, né, muitos adolescentes, eu vou dizer adolescentes mesmo, porque é bem coisa tipo, nossa, agora eu conheci filosofia, agora eu tô aprendendo, e não, agora eu aprendi sobre o pessimismo e eu percebi que se eu for péssimo todo dia, eu for uma pessoa pessimista o tempo todo, as coisas que são minimamente agradáveis vão ser uma surpresa pra mim, né? Tem pessoas que são assim. Mesma coisa quando, nossa, eu aprendi sobre estoicismo, gente. Então, estoicismo será uma pessoa insensível e não conversar com ninguém porque todos não prestam, sabe? Então fiquem longe de mim porque eu vou ficar trancafiado dentro de casa porque eu sou melhor do que vocês. Eu não vou conversar com vocês porque vocês são escórias e vocês estão fazendo eu perder meu tempo, sabe? Então, assim, eu tô sendo, obviamente, uma pessoa bastante agressiva falando assim. Mas, enfim, adolescente não sabe estudar filosofia direito, né? E eu tenho 18 anos, olha quem é que tá falando. Mas interpreta da pior forma possível, sabe? É sempre um radicalismo total, sabe, com a filosofia. Filosofia não deve, assim, opinião polêmica minha, mas acho que, né, a filosofia não deveria radicalizá-lo. Tudo bem você ter uma opinião bastante incomum, bastante impopular, mas outra coisa é você, né, se tornar um psicopata, né? Parece que quase toda a filosofia que a pessoa vai lá e se afunda, vira numa espécie de doente mental, né? Que o Simão Bacamarte ele deveria aprender você, eu acho. Deveria aprender você. Enfim, esses são os que eu comprei. E agora eu vou falar aqui rapidamente sobre os que eu ou peguei no Peg Leve, né? Então praticamente de graça. Ou os que eu troquei, né? Eu peguei uns livros meus e troquei. Aliás, no segundo dia colocaram uma. Aliás, eu tava falando dessa moça, né? Tipo, sim, né? Essa moça do sim, que disse que poderia pegar o tanto de livros que eu quisesse, não foi a mesma moça do dia seguinte. Aí essa moça do dia seguinte falou: só pode pegar
um livro. Tá. Eu cometi alguma coisa de errado? Não. Eu não cometi nada de errado, eu apenas fiz o que me mandaram, agora estou com todos esses livros, tá? Me disseram que eu podia, na segunda eu fiz isso, e eu não vou devolver esses livros para a Biblioteca Pública de Novo Hamburgo, por causa dessa moça, ok? Muito querida ela, não façam nada com ela. Deixa ela lá, eu acho que. Porque eu quero mais livros. Não, mas eu acho que eu não vou lá mais. Eu acho que eu não vou, porque eu não sou de Novo Hamburgo, né? Mas enfim. Ahn, eu peguei este aqui é o Kenzaburo Oi, o Grito Silencioso. Eu tinha, há poucos dias atrás eu tinha ouvido o nome dele e ele entrou no fundo da minha memória, sabe? Tipo, eu só tinha ouvido alguém falando, tipo, olha, esse aqui, ele escreve livros excelentes, sabe? Então é um autor japonês que escreve, escreve, tipo, escreve em prosa. Eu não sei sobre o que esse livro se trata, eu só peguei, tipo, ó, tá aqui o nome dele? Ok. Vamos ler aqui atrás. Embora quando essa minha rinite vai fazer minha voz ficar horrível. Eu vou começar a fungar aqui, desculpa. Aqui atrás diz, Henry Miller disse que, embora completamente japonês, Oi, na extensão da esperança e do desespero que cobre, parece ter um toque de Dostoiévski. Oh meu Deus! Nossa! Essa palavra eu não posso dizer aqui. Tá, eu não vou falar, enfim, pesquisem sobre o livro. O Grito Silencioso de Kenzaburo Oi. Oi é tipo O-E, tá? A letra E. Kenzaburo com K, Kenza com Z, Kenzaburo, tá? Aí eu peguei Olhinhos de Gato, da Cecília Meirelles. Eu também tinha pegado outro dela que eu ainda não li também, que era de prosa dela. Eu peguei O Quarto Fechado, que é um romance de Lia Luft. Peguei Capitães da Areia, de Jorge Amado. Peguei Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, que aliás esteve, se eu não me engano, lá na Feira do Livro. Não sei se foi na segunda. Era no horário que eu não podia ir, certo? Mas se não foi, sei lá, nesse dia, enfim. Se ele não esteve, ele vai, entende? Aí ele vai contar, ele foi, provavelmente foi, sei lá, já nem sei que tempo do verbo vou usar, mas ele fala sobre esses problemas que ele teve, né? E, enfim, acho que ele tinha virado, eu não quero mentir pra vocês, mas ele tinha ficado quadraplégico, tetraplégico, alguma coisa assim tinha acontecido com ele, acho que isso inspirou a obra. Eu ainda não li essa obra, enfim. Aí, como eu já estava lendo Marta Medeiros, comprei este aqui que é bastante famoso dela, que é Divã. Também, mas acho que esse aqui não é de crônicas. Esse aqui tá mais pra. Ela é cronista e poeta, mas esse livro aqui não parece estar. Será que é crônica isso aqui? Talvez sejam crônicas mesmo. Tipo, ocupam 2 páginas. Ela tem o costume de ocupar umas 2 páginas. Deve ser crônicas mesmo, então. Talvez, enfim. Daí eu peguei também Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Eu não sei de onde ele é, então não sei a pronúncia. Burgess. Anthony Burgess. É americano? Laranja Mecânica? Enfim. Peguei outro aqui da Lia Luft, Pedras e Ganhos. Legal. Peguei um aqui que eu nem sei se eu vou ler, mas eu olhei e pensei, é sobre senso crítico, vou pegar. Porque ele estava ali de graça, né, na segunda quando eu peguei. Que é Senso Crítico do Dia a Dia às Ciências Humanas, de David Carraher. Carraher. Enfim. Também peguei este aqui que eu tinha deixado no fundo da minha memória que eu ia pegar algum dia se eu visse, que é O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia. Eu até pensei em ler hoje de manhã, mas eu estive ocupado fazendo outras coisas. Peguei Júlio César, de Shakespeare. E Shakespeare tem uns livros que são bem curtinhos, né? Então, quer ler um clássico curto? Leia Shakespeare, certo? Ele tem uns livros um pouquinho mais longos, outros mais curtos. Hamlet foi um pouquinho mais longo, mas tinha outro que, aliás, eu troquei e eu disse no meu canal, né, que eu tinha esse livro, né, O Mercador de Veneza, e que eu não tinha terminado porque faltava pouquinha coisa, e mesmo assim eu decidi trocá-lo. Troquei mesmo. Eu não queria saber mais daquela história. Agora eu quero saber de Júlio César, estou nem aí. No dia que eu me interessar, eu busco esse livro em algum lugar e continuo a história, né, as últimas, sei lá,
10 páginas que eu precisava ler, sei lá. Também peguei... nossa, tem outro aqui embaixo. O Exército de um Homem Só, de Moacir Scliar. Outro gaúcho, né? Ele faleceu não sei quando. E eu tinha lido já um livro dele, que era Max e os Felinos. Aquele livro que, né, é muito parecido com... não vou lembrar o nome, mas tem essa polêmica, né, de que Max e os Felinos... Vamos ler, vamos ver... Ah, sim. Mas qual é o nome desse? As Aventuras de P, tá? Em inglês é Life of Pi, e em português ficou As Aventuras de P, né? Então, este livro, né, dele, Max e os Felinos, né, que tem uma cena em que um garoto está ali com um felino mesmo. Esse livro foi acusado de plágio, né? Não, na verdade foi o contrário. Desculpa, eu tô contando a história errado. Na verdade, As Aventuras de Pi foi acusado de plágio, né? Porque o livro é muito parecido, sabe? A história é muito parecida, né? Mas, obviamente, tem suas diferenças também, né? Então, plágio é um conceito bem movediço, né? Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Que tem essa cena em que estão, assim, no meio da água e tem um garoto, tem um felino. Tá. Isso aí caracterizou a obra dele, Marcos dos Felinos, e depois fizeram As Aventuras de Pi, e este veio depois, né? Então houve toda essa polêmica, e eu não sei o que aconteceu depois. Eu até poderia ver agora aqui, mas seria, tipo, bem ao vivo. Eu peguei uma notícia aqui do... Né? Uma matéria do G1, né? Um dos favoritos ao Oscar de filme narra uma história de superação e coragem de um náufrago muito jovem. Um espetáculo para os olhos, blá 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 blá. Esta é a história de um rapaz que sobrevive ao naufrágio e fica em um barco no meio do oceano com um tigre de bengala feroz. O filme custou uma fortuna, equivalente a 240 milhões de reais, e abriu as portas do mundo para um ator iniciante. O Indira... blá 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 blá. O filme é baseado no escritor canadense Ian Martel, que ganhou vários prêmios internacionais, até chamar a atenção por outro motivo. O livro Life of Pi, ou A Vida de Pi, como foi batizado no Brasil, e depois virou As Aventuras de Pi, foi lançado em 2001. Um ano depois, o jornal britânico The Guardian fez uma reportagem dizendo que o autor, Ian Martel, havia plagiado um escritor brasileiro, o gaúcho Moacir Scliar. O brasileiro Max dos Felinos conta a história de um jovem alemão, né? E eu lembro dessa história, né? Eu não quero ficar dando spoiler da história, mas eu lembro que depois ele tinha... Acho que é um garoto alemão que tinha saído da Alemanha e foi parar no Brasil, se não me engano, acho que a história é mais ou menos assim. Mas eu posso estar mentindo aqui, não confiem no Samuel, mas estou falando bobagem, tá? Pesquisem por vocês mesmos. Mas continuando aqui. O brasileiro Marcos dos Felinos conta a história de um jovem alemão, também sobrevivente de um naufrágio, que fica em um barco no meio do oceano com um jaguar. Scliar morreu em 2011 e nunca quis processar Ian Martel. Tá. Lá, 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 lá. Eu não vou terminar isso aí. Enfim. Foi interessante quando eu li essa história, né? E fiquei tipo, nossa, e esse livro aqui era pra ser o original, né? Enfim. Vamos lá. E os últimos dois aqui que eu tenho são Flush, Memórias de um Cão, da Virginia Woolf, e A Zona Morta, de Stephen King. Esse aqui, o livro, ele tem... Ele adora fazer livros enormes, né? 600 páginas, mas o tamanho é o tamanho da minha mão, entende? Tipo, não é um livro de bolso, mas... porque no meu bolso não cabe, tá? Isso aqui é livro de bolsa. É livro de bolsa, isso aqui. Mas ele escreve livros bem grandes. Eu acho que ele escreve sobre thriller, sobre terror, sobre suspense. Eu nunca li Stephen King. Nunca vi um filme dele, né? Eu sei que ele escreveu It e esses livros aí. E tem todos os filmes, né? Um autor bem badalado, né? Será que eu termino o podcast? Será que eu falo sobre algum assunto que eu deixei assim armazenado? Ou vai ser este o assunto no fim das contas? Apenas sobre isso que eu vou falar. Eu escrevi... olha os assuntos que eu botei. Eu ia falar, por exemplo, sobre yoga facial. Tá? Aliás, tem algumas pessoas que fazem uma diferença de pronunciação. O yoga seria o exercício e o yoga seria a filosofia. Né? Sim, yoga também é uma filosofia.
Enfim, aí a gente se preocupa com pronúncia e a gente tenta catar e a gente se perde e acontece uma coisa dessas. Mas eu descobri essa coisa chamada yoga facial por causa do meu sorriso. Eu tenho muita insegurança com o meu sorriso, porque talvez meus músculos sejam muito rígidos, não sei que palavra usar, enrijecidos, e talvez eu não tenha muita mobilidade com a minha boca, e eu já tenho lábios grandes. Pessoas que têm lábios grandes, um pouco mais grossos, têm um pouco mais de medo de sorrir, um pouco mais de receio de sorrir, sabe? Tipo, eu sorrio, tipo, eu sou uma pessoa bem alegre, sempre estou sorrindo para as pessoas veem o meu sorriso, tá? Eu não fico escondendo, sabe? Eu escondo meu sorriso, tipo um sociopata, não é isso, sabe? Mas, quando eu vou tirar foto, eu sempre me preocupo, tipo, nossa, como é que vai ficar meu sorriso? Então eu descobri isso e eu não sei se eu vou fazer isso, esse yoga facial pra deixar meu rosto mais livre, que também tem outros benefícios, né? Tipo, reduzir as rugas, prevenir o envelhecimento precoce. Eles têm alguns benefícios do yoga facial, ou yoga facial, vou falar yoga, sei lá. Então, são exercícios assim que você vai puxando o rosto. Sabe skincare, que muitas garotas fazem? Ai, não pode falar garotas. Que algumas pessoas fazem, né? Porque garotos também fazem. O que eu faço é água, tá? É água e eu tenho um produto ali que eu ganhei da minha Dinda, vou lá, passo no meu rosto e é isso. Esse é o meu skincare, tá? Pra quem quer saber. E ninguém quer o meu skincare, obviamente, porque o meu rosto não é dos melhores, né? Cheio, não chega a ser tipo um queijo cottage minha cara, mas né, tem a acne, tem as espinhas, enfim, né? Os meus cravos. Minha pele não é das mais perfeitas. É tipo o que um adolescente teria, sabe? O que uma pessoa de 18 anos teria. É isso, é de uma pessoa que cuida da alimentação, tenta se cuidar bastante e que às vezes desliza e come um chocolate, né? Pula na cara. Enfim, não que alguém queira isso. Mas enfim, tanto o skincare quanto o yoga facial tem essa questão da massagem, né? De massagear o rosto, de cuidar do rosto, de passar algum produto e ir esticando a pele. E também existem esses exercícios, né, que fazem com a boca. Tem o tal do mewing, né? O mewing é uma coisa que, tipo, de vez em quando eu fico lembrando, dá pra fazer mewing. Aí eu fico tentando botar a língua ali naquela posição e eu esqueço e pra mim tanto faz. O meu queixo ele já é meio que definido mesmo. Mas sendo ou não sendo, eu já tenho barba. Então tanto faz atualmente pra mim. Aliás, barba é uma coisa que faz as pessoas duvidarem muito da minha idade, certo? Eu tenho 18 anos, mas as pessoas facilmente dizem que eu tenho 21 anos, chutam 21 anos, 22 anos, por causa da minha barba. Então tem gente mais velha que eu, que conversa comigo achando que eu sou mais velho, e eu, eu fico numa posição de dominante, sabe? Então teve esse cara que estava na festa de uma amiga minha e ele estava fazendo alguma engenharia, tá? Ele estava fazendo acho que engenharia, sei lá que engenharia ele estava fazendo, aí ele decidiu mudar para outra engenharia. Aí ele começou a falar comigo e ele achava que eu era mais velho que ele, né? E ele já estava na faculdade há um certo tempo e depois quando descobriu minha idade ficou tipo, nossa, você é mais novo que eu, como assim? Pois é, barba faz total diferença. Ahn, É cada assunto que eu ia falar. Eu também eu ia comentar que eu comprei uma camiseta tamanho XP, tá? Primeiro eu achei que ia ser PP. Eu perguntei, vocês têm PP? Aí eu fui lá e tinha XP. Mudaram a classificação? Eu lembro que tinha PP. Mas enfim. Aí eu comprei porque antes eu usava M. Aí eu fui pro P. Aí agora eu estou me surpreendendo que eu estou precisando usar XP. Eu tenho 1,71, tá? Eu tenho 1,71. Também eu estou fazendo exercício, eu estou emagrecendo, eu estou ficando mais confiante com o meu corpo, aí eu decidi comprar uma. E, enfim, não fica colada ainda, sabe? Eu sou uma pessoa minúscula. Eu sou um anão, quase. É engraçado. Enfim, eu ia falar sobre isso também, mas não tem tanta graça assim. Eu ia falar também sobre. Eu adoro falar sobre memes, porque às vezes trazem umas reflexões muito legais. Memes é um gênero muito interessante, entende? É um gênero textual muito interessante e que precisa ser valorizado. Ensinem seus alunos a analisar memes de forma consciente. Porque você pode extrair muita coisa. As pessoas fazem memes, né? Brincando com uma coisa assim da realidade, coisa do tipo, e pode virar um assunto de 10 minutos. Entende? Pode se prolongar bastante. Então alguém faz um comentário engraçado assim, haha, que engraçado isso aqui, e pronto, dá pra fazer toda uma discussão filosófica em torno daquilo. Memes são maravilhosos como fonte de assunto.
tá? E não é tipo um livro, sabe? Tipo, pra você conversar comigo sobre esse livro, você precisa ter terminado esse livro, sabe? Você precisa ter assistido este filme. Eu posso simplesmente mostrar um meme pra você, você processa aquilo ali em 5 segundos e você dá a sua opinião. Essa é a graça do meme. É muito fácil de processar, é muito rápido. Então o meme é tão fácil de processar quanto uma tirinha, uma charge, um cartoon, um quadrinho, né? Enfim. Eu estava vendo os meus reels e eu percebi um padrão de um certo tipo de meme que tem surgido comigo, surgido pra mim. Eu já nem sei mais como conjugar as palavras, como usar regência verbal. Já nem sei como falar mais. Eu espero que minha voz não tenha piorado aqui, mas... Enfim, o podcast está dando certo, né? Deu 1 hora quase. Mas acho que este vai ser o último assunto que eu vou abordar e vou dar um tchau pra vocês. Nos meus reels eu percebi um padrão de um certo tipo de meme em que fazem piada com professores que acham que são gays, né? Então tem um professor que eles elegem como o ícone gay. Aí tem a professora que pensa, nossa, essa aí é a ícone lésbica. Aí descobrem que eles têm filhos, que eles são casados, que eles são muito bem comprometidos, e as pessoas desenvolvem algo, obviamente as reações vão ser mistas, né? Algumas pessoas vão se decepcionar, outras pessoas vão ficar talvez com um pouquinho de raiva, outras pessoas, mas acho que as pessoas só vão ficar tipo assim surpresas mesmo, né? Isso é muito engraçado, porque eu percebo essa hipocrisia, né, nesse tipo de assunto, quando a gente fala sobre a forma como nos portamos, né, sobre a sexualidade, coisas do tipo. Porque muitas pessoas falam, não vamos julgar as pessoas pela forma como elas se vestem, rótulos não existem, rótulos não devem ser levados a sério, melhor falando, né? Então não vamos estereotipar as pessoas, se um homem é feminino, dane-se, ele pode ser heterossexual, ele pode ser o que quiser. Mas as pessoas não levam essas ideias tão a sério. As pessoas elas gostam de estereótipos. E os estereótipos têm uma razão para existirem. Porque no fundo todo estereótipo tem um pouquinho de verdade. Tem uma verdade velada ali, por mais ofensiva que seja. Por mais chocante que seja. Entende? Os estereótipos surgem baseados em algum tipo de verdade. Pode ser baseado em uma extrema ignorância, mas assim, se você vê alguma coisa e descreve essa coisa, você não vai fugir dessa descrição, sabe? Tipo, não, no fim o que eu vi não foi o que eu vi. Não, você viu muito bem, entende? Então, professores, né, especialmente professores homens, eles não costumam se vestir, vamos por assim dizer, da forma mais heterossexual possível, né? Então são homens muito sensíveis, né? Tanto que são professores, os professores, né, homens, eles leem muito, têm muita sensibilidade, né? São muito mais cultos e isso foi associado a uma certa feminilidade, né? A uma certa feminilização, uma certa, qual é o nome da palavra? Emasculação do homem, certo? Então, é interessante como isso acontece, né? Eu queria que fosse o ícone gay, mas não é. Tem filhos, sabe? Isso faz sentido, sabe? O homem não tem esse direito de ser um pouco mais feminino, assim, da sua maneira. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me importo, em certa medida, com o que as pessoas pensam de mim, né? Da forma como eu me visto, da forma como eu me porto. Mas, ao mesmo tempo, eu não me importo tanto, porque existe... Aí isso, nossa, isso já vai entrar no assunto gigantesco. Eu ia concluir o podcast, mas entra no assunto gigantesco, mas vamos tentar resumir aqui, né? Existe aqueles red flags e os icks, né? Red flag é a bandeira vermelha, né? Então, se você vê isso num homem, não namore ele, é uma bandeira vermelha, sabe? Existe isso. E também existem os icks, né? E os icks seriam, tipo, coisas muito bobas que as mulheres percebem nos homens e elas ficam com nojo, pra não dizer aquela palavra com B, que também remete a um pincel, a um tipo de pincel. Então, eu tento ser respeitoso aqui no podcast, evitando palavrões, evitando palavras muito vulgares, vamos ter muito cuidado. Não sei como é que tá o sistema do YouTube agora, mas mesmo assim eu não gosto de ficar falando palavrão, embora eu já tenha falado de vez em quando. E é por aí. Esses ics, né, são coisas do tipo, olha, se eu vir você com meias invisíveis, eu vou ficar com nojo de você, por exemplo. Ou, nossa, se eu imaginar você caindo no chão,
isso me dá um ick, né? O ick é uma coisa que dá um nojo, tipo, uma repulsa, tipo, sabe? Então deixa de fantasiar o homem, deixa de ver o homem, tipo, nossa, que cara bonito, cara elegante. Mas ver esse detalhezinho, tipo, sei lá, ele está comendo, né? E quando a gente come, normalmente a gente suja a boca, né? É muito comum que a gente suje a boca. A gente come, sei lá, tem coisas que sujam a boca, sei lá, feijão, coisas com molho, facilmente suja a boca. Mesmo assim, essas coisas mais simples olham, tipo, ai, tá com a boca suja. Sabe? Esses são os icks, né? Então, eu já escrevi um texto sobre isso, né? A importância da aparência, eu não lembro o nome do texto, o nome da crônica que eu escrevi, o valor da aparência, eu acho. E as pessoas vão julgar você pelas coisas mais pequenas, né? Pelas coisas minúsculas. Você pode ser bonito, você pode ser cheiroso, você pode se cuidar muito bem, você pode fazer academia. Isso aí vai aumentando de pouco em pouco a sua pontuação. Né? Tem aquela pontuação, né? Tipo, é a 10/10, a 9/10. Tem esse tipo de coisa, né? Pelo menos aqui no Brasil. No mundo todo eu acho, mas pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos eu percebo que tem esse tipo essa forma de classificar as pessoas, né? As pessoas já têm medo de falar, ó, você é uma pessoa feia, você é uma pessoa... As pessoas têm medo de falar isso, né? Então as pessoas vão lá e fazem essas classificações, né? Pra especificar, né, os seus gostos. Eu odeio fungar aqui pra vocês, mil desculpas. E eu já me perdi todo aqui. Já me perdi nesse assunto. Mas enfim, essas classificações. E... Gente, eu esqueci total o que eu ia falar. Eu queria retornar o meu áudio como eu faço no WhatsApp, mas... Enfim, eu estava falando sobre os icks. Enfim, outra coisa que dá ick, né? É tipo... são umas coisas bem idiotas, umas coisas bem tolas, sabe? Tipo, não há nada de errado com isso. Por exemplo, olhar a cama de um homem arrumado e perceber que... arrumada e perceber que o cobre-leito é azul marinho. Entende? Então, o quarto dele não tem muita decoração. Isso é um ick, né? Dá uma repulsa. Tá, lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre a crônica que eu escrevi, né? E não sei se eu falei exatamente tudo que eu falei na crônica, mas é só uma noção, né? Lembrei agora porque eu falei da pontuação, né? Tem a pontuação, né? Então, pode ir de 0 a 10, né? Então, por exemplo, você é um 10, mas... você tem bafo. Ponto. A sua pontuação caiu bastante, entende? Se você tem bafo e não está cuidando disso, você que é um 10 virou um 7. Você virou um 6, entende? Então, se você tem uma coisa a mais, tipo, olha, eu tenho um relógio. Olha, eu uso um perfume bom. Olha, eu cuido do meu cabelo. Isso aumenta só um pouquinho a sua pontuação, tá? Sabe? Então você vai de 7 para 7,5. Entende? Você melhora bastante, você faz academia, você faz o máximo que pode. Tá, vamos lá. Você saiu de um 7,5 e foi para um 8. Entende? Então, aquilo que a gente tem de qualidade é quase sempre ignorado. O que é percebido em nós são os nossos defeitos. Né? Os defeitos chamam muita atenção, então a gente precisa tomar um cuidado muito forte com esses defeitos. E não somente porque existem defeitos que são óbvios que ninguém quer, sabe? Se você é uma pessoa grosseira, que fala palavrão perto de criança, que xinga, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que não gosta de sair de casa, que não quer sair para as festas e que é antissocial, e enfim, todas as características que a gente associa a pessoas desagradáveis, né? Esses defeitos são óbvios, a gente não quer esse tipo de pessoa. Mas ao mesmo tempo, eles têm defeitos pequenininhos, né, que a gente nem sabe que... Nossa, eu tô fazendo uma coisa que eu acho super normal e tem gente tipo... sabe? E você não sabe, né? E esse é o tal do ick, né? O ick é uma coisa tão sutil, né? Não sei se tem um nome adequado. É tipo... Não sei se tem um equivalente no Brasil. Por isso eu tô falando do ick, mas... Vamos dizer micronojo. Vou inventar uma palavra aqui. Micronojo. Gostaram da palavra? Vamos adotar a palavra micronojo. Porque são coisas que... Não é tipo uma pessoa vomitando na sua cara, vomitando no seu cabelo e você... E sei lá, o seu chuveiro não está funcionando e você precisa dormir com o seu cabelo vomitado. Não é esse tipo de nojo, sabe? É tipo uma coisa tão sutil que... Nossa, olha a calça que ele tá usando. Ele tá usando uma calça colada, isso é muito nojento, isso é muito fora de moda, sabe? Se você namorasse essa pessoa... você facilmente mudaria isso, sabe? Então, existem alguns defeitos que você olha, tipo, dá pra mudar facilmente.
Então namora essa pessoa, ensina um pouco de moda, ensina a pessoa a se vestir um pouco melhor, ensina a pessoa a tomar banho, ensina a pessoa a barbear. Tipo, você percebe, oh, essa pessoa aqui é legal, mas tem esses defeitos, mas eu vou relevar e vou ajudar essa pessoa a melhorar, e essa pessoa vai ajudar a melhorar a mim mesmo também. Precisa ser assim, sabe? E não ser uma pessoa cronicamente online. Isso acontece bastante por causa, enfim, porque agora tudo é internet, né? As pessoas não saem, não gostam de conversar muito, é tudo pelo celular, tudo conversa e as pessoas não desenvolvem esse relacionamento, né, cara a cara com tanta frequência. Então surgem esses programas, né, como Tinder, outros que eu não posso mencionar porque são extremamente sexualizados, tá? Mas, né, tem coisas que a gente pode mudar só estando no relacionamento, tanto que existe aquela máxima, né? Eu posso chamar de máxima, frase feita, eu nem sei que palavra eu deveria usar, de que um homem de que uma mulher pode mudar um homem, certo? Então, de fato, isso acontece muitas das vezes e também o vice-versa pode acontecer, né? Também cuidar, né? Cuidar as barreiras das pessoas, cuidar se não está sendo abusivo, possessivo, se não, você vai se vestir assim porque eu gosto assim, sabe? Obviamente a gente não quer isso, né? Isso é inapropriado, é inadequado, né? Beira o crime. Mas enfim, esses são os assuntos que eu decidi falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. De novo, essas aqui são onde vocês podem me encontrar, né? Então, YouTube, Samuel Marques de Oliveira. Animações, Borrachinha Rap. Instagram, @borrachinha rap, né? Com ponto, né? @borrachinha.rap. E o blog, As Crônicas de Samuel Oliveira.blogspot.com. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já estou aqui gaguejando quase porque estou falando direto. Eu mal tomei água, mas eu ainda não almocei. São 13h44. Eu deveria estar comendo agora. Eu já estou alucinando. Enfim, muito obrigado por me escutarem, compartilhem, curtam. E é isso. Até um próximo podcast. Se eu posso falar assim, né? Antes eu falava, tipo, até um próximo vídeo, né? Eu já estava desenvolvendo esse bordão no meu canal, né? Então, até um próximo podcast, até um próximo áudio, até um próximo encontro, tá? É isso. Muito obrigado.